Salve, salve. Bom, seguinte, como eu já falei na última aula, a gente já terminou praticamente todo o conteúdo dessa parte de sólidos, certo? A gente já viu todas as figuras importantes, já viu as áreas, volumes, seções e tudo mais. E aí agora a gente vai começar a trabalhar com casos peculiares, onde normalmente ferra vocês. Por exemplo, aqui uma situação inusitada, a razão entre volumes de sólidos semelhantes. Eu peguei um sólido qualquer, por exemplo, cubo, que acho que é mais fácil a gente pegar essa visão aqui. Tá vendo? Eu tenho um cubo aqui e um outro cubo. Se eu falar que eles são semelhantes, eles têm alguma proporção entre si, certo? Então, se eu falar de sólidos semelhantes, eles têm volumes ou áreas semelhantes entre si. Então, tem alguma certa razão específica. Então, qual no caso do cubo, o que seria? Qual é o volume de um cubo? O volume de um cubo, L ao cubo, certo? E aqui, que eu usei um L', então seria aqui L' ao cubo. Mas calma e segura. Se eles são proporcionais, se eles são semelhantes, eu posso muito bem pegar a proporção entre esses lados, certo? Então, se eu fizer L dividido por L', vai sempre ser constante, porque eles são proporcionais. Lembra lá da proporção semelhança de triângulo? A gente fazia esse tipo de situação, certo? E vai acontecer algum exercício lá pra frente, que a gente vai trabalhar com isso. E aí, qual é o volume desse cubo maior aqui? Seria L ao cubo, certo? Qual é o volume desse cubo menor? L' ao cubo. E aí, se eu fizer a razão entre esses volumes, ó, V1 com V2, ficaria L ao cubo dividido por L ao cubo, certo? Se eu colocar aqui em evidência esse cubo, né, porque tem cubo baixo e cubo em cima, vai ficar L sobre L', que é exatamente o K que eu determinei aqui. Tá vendo? Então, há uma proporção entre o volume e os lados. Então, são situações adversas. Eu vou dar um exemplo para vocês mais pra frente que vai dar uma clareada como isso pode acontecer. Olha só, por exemplo, vamos falar do tronco, mas eu vou dar um exemplo do tronco também. Primeiramente, aqui o que é importante a gente ver que tem semelhança nessas figuras. Tá vendo aqui? Eu tenho duas. Antes de eu falar do tronco, eu tenho duas pirâmides aqui. Se a gente for ver, a gente tem a pirâmide maior e a pirâmide menor. Se elas fazem parte da mesma figura, do mesmo sólido, elas são semelhantes. Então, olha só, eu tenho uma pirâmide maior com altura H e a pirâmide menor com altura Hzinha. Se eu cortar e tirar essa ponta daqui, esse seria o tronco, certo? A gente vai fazer um tronco de um cone lá também. E qual a relação, por exemplo, de área ou volume? Lembrando que área é o quadrado e volume é o cubo. Então, quer dizer, ó, tá vendo? A altura maior está para a altura menor. Ou vice-versa, a altura menor está para a altura menor. Se é ao quadrado, estou tratando de área. Então, H menor, área do menor. No caso aqui, vou usar, por exemplo, a área da base, certo? A altura do maior, base do maior. Então, aqui essa relação de área. Posso fazer relação de volume? Posso, em função da área. Podia ser Hzão por Hzinho ou Hzinho por Hzão. Aqui no caso eu também usei Hzinho. Hzinho por Hzão ao cubo, porque eu estou falando do volume, volume ao cubo. É igual ao volume do menor, volume do maior. Estou usando semelhança. Então não é uma matéria, é uma relação. A proporção a gente já trabalhou anos atrás. Então, vou dar um exemplo aqui, que acho que vai dar para dar uma clareada. Um exercício de Enem, né? Em homenagem a vocês que estão no terceiro ano. Se liga aqui, ó. Página 96, exercício 19. Olha só como esse exercício não é peculiar, mas você tem que trabalhar muito avançado com ele. Uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório, que tem a forma de um tronco de um cone circular reto. Tá vendo? Mostrado na figura. Então, ele deu a figura e vai descrever toda essa figura. Considere que a base do reservatório tem a raio 2 raiz de 3. Tá aqui. Certo? E que sua altura lateral faça um ângulo com 60 graus com o solo. Se a altura do reservatório é 12 metros, isso que eu coloquei para vocês, certo? A tampa para ser comprada deverá cobrir a área, então ele quer saber a área da tampa desse menino aqui. E aí, a gente não consegue trabalhar diretamente com o tronco, mas a gente consegue trabalhar diretamente com o cone desse tronco. Então, como se fosse a figura inteira, sem essa ponta cortada. Então, a gente vai imaginar a figura inteira. Tá aqui, certo? Se a gente imaginar a figura inteira, a gente vai adaptar um outro cone aqui embaixo, certo? Um conezinho. E aí, ó, se a gente for ver, ó, toda essa situação aqui, o que está acontecendo aqui agora? É uma geometria um pouco mais avançada. O raio daqui tá aqui. Aí eu aumentei aqui a minha área, né? Eu completei o cone, então eu tenho um valor aqui que eu não sei, que é a altura desse outro conezinho. Esse 12 era a altura do tronco aqui, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho esse y, que é a área
área não, raio desta tampa, e eu tenho o raiozinho da tampa menor. E aqui eu tenho um ângulo de 60, o 60 está para fora. Por que que aqui vai valer 60? Porque é ângulo oposto pelo vértice. E eles têm o mesmo valor. Lembra do sétimo ano? Então. E aí a gente pode ver que tem um triângulo retângulo aqui, ó. Até coloquei aqui para fora para você imaginar isso aqui. Por quê? Aí eu vou usar trigonometria no triângulo retângulo para descobrir exatamente o valor dessa altura que eu acabei de colocar aqui. Mas por que que eu vou usar isso? Porque daí depois você vai ter que usar a semelhança de triângulo para descobrir esse valor de y. Então, olha só, que eu tenho 60 graus, x, que é cateto oposto a esse ângulo, e o r, que é cateto adjacente a esse ângulo. Quando eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, vou usar a tangente. E tangente de 60 graus, poderia usar aqui 30 aqui? Poderia. Você que escolhe. Tangente de 60, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. X é que eu vou descobrir, o R ele deu no exercício que vale 2 raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3, que é a tangente de 60, é igual a x sobre 2 raiz de 3. Tá dividindo, passa multiplicando. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 2, 6. Achei esse valorzinho de x. Mas para que eu achei esse valorzinho de x se ele quer isso aqui? Porque agora eu tenho triângulos semelhantes. Eu tenho esse triângulo pequeno e esse triangulão. E agora eu vou fazer a semelhança entre eles, porque agora eu quero descobrir esse raio aqui em função desse raio. E eu vou fazer a semelhança de triângulos, ó. Raio do maior está para o raio do menor, assim como a altura maior está para a altura menor. A altura maior vale 12 mais x e a altura menor vale x. Agora, vamos resolver esse cálculo. Acabou o exercício. Então, viu? Ó, a gente usa conceito de trigonometria em triângulo retângulo, usa conceito de ângulo oposto pelo vértice para a gente saber esse valor desse ângulo aqui. A gente usa trigonometria, pode usar Pitágoras se fosse o caso, usa semelhança de triângulo. Então, você viu como é completo? Mas para quem está no terceiro ano, é um exercício que dá para fazer. Exercício de Enem. Ah, mas isso é muito difícil. Depende, se você estiver preparado, não é difícil. Então, assim, é hora de você correr atrás, estudar. Ou às vezes, é muito complicado isso aqui de tronco. Pula. Às vezes esse pode ser o exercício mais difícil da prova. Você vai ficar batendo cabeça nesse tipo de exercício? Não. Você deixa ele para depois. Resolve com calma. Depois sai. E aí agora, vamos resolver isso aqui, ó. Eu substituo o R para 2 raiz de 3. Faço aqui, ó. O X a gente acabou de descobrir que era 6, né? Então 12 mais 6, 18 dividido por 6. 18 dividido por 6, 3. Daí, tá dividindo, passo multiplicando. Y igual a 6 raiz de 3. Alternativa... Deixa eu ver aqui, alternativa... Bom, ainda não tem alternativa. Mas por que ainda não tem? Porque ele chegou e pediu a área da tampa. E a tampa tem um formato circular. Olha só que o exercício ainda tem isso. Imagina se tem esse valor ali. A gente descobriu o raio e não a área. Qual que é o valor da área do círculo? Lembra que eu sempre falo para você? Π R quadrado. O R vale 6 raiz de 3. Então, π vezes isso aqui ao quadrado. Eleva os dois termos ao quadrado. A área igual a π, 6 ao quadrado. 36. Raiz de 3 ao quadrado. Cancela. 3. 36 vezes 3. 36 vezes 3, 108. Centímetro, tá usando metro? Metro quadrado. Agora tem essa alternativa B. Olha só que bizarro. Então é um exercício que pede muito. Você viu que é um exercício completo? Por isso que eu falo, são exercícios peculiares. Às vezes, numa prova de 10 exercícios, você pula esse e depois você faz com calma, sobrando tempo. Não adianta você se matar no exercício desse. No caso, para quem já está preparado, faz rápido. Ele não precisa fazer essa situação de desenhar tudo. Ele já sabe, pô, eu já treinei, já estou preparado para exercício com tronco. Eu sei que vou usar semelhança de triângulo. Então, ele já fica no esquema. Ele não perde esse tempo de fazer bonitinho. Mas como vocês têm que aprender, têm que treinar, num primeiro caso, fica desse jeito. Depois, vocês vão fazendo direto. Ou você já pensa, né? Pô, esse raio daqui vai ser proporcional a esse. Então, eu vou descobrir isso aqui e depois eu já monto direto. Isso aí é prática, leva tempo. Então você tem que se dedicar. Não adianta, é muito difícil, eu não sei, e larga. Isso é fácil de fazer isso.
É fácil de falar, não sei, pronto. Isso aí a maioria faz isso, porque não é todo mundo que consegue passar no vestibular. Entendeu? Desenvolver alguma coisa, né? Todo mundo vai, sou o gênio da parada. Não, não tem isso. São as pessoas que erram menos, não é quem acerta mais, certo? Então cuidado com esse tipo de situação e a gente vai treinando exercícios durante as aulas. Então por hoje é só.